Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite mais uma vez para vocês. Alegria imensa estar aqui compartilhando a palavra com vocês, queridos. Terça Light Profético. Alegria e o grande desafio que o pastor Mateus, a pastora Dani confiou a mim. Eles estão de férias, retornando logo, de férias de descanso, de renovo. Glória a Deus por isso. Amados, é sempre, pode parecer um jargão, mas é sempre um desafio ministrar nessa casa, uma casa que grandes homens de Deus e mulheres de Deus ministram. Tem tanto alimento sólido, alimento rico de conteúdo, mas eu me apego à graça, creio que é pela graça capacitadora, que é a graça transformadora, que é apesar de mim, e é uma grande alegria também estar ministrando. Eu quero falar um pouco sobre o que é o profético. Hoje a gente vai estar ministrando a nossa temática, Terça Light Profético, e o profético é um mistério, né? Quando fala o profético, sabe aquela coisa que não consegue definir, para quem é um pouco mais nerd, que gosta de química, ou gosta de química, né, vai lembrar. Alguém lembra qual que é o estado físico do fogo? O fogo, ele não é gasoso, o fogo, ele não é sólido, ele não é líquido. E o profético é como o fogo. Não tem uma explicação tão palpável para isso, mas eu quero, de uma certa forma, algo que o Senhor tem falado no meu coração, é que o profético é como... Alguém lembra de como você sintonizava o rádio, a frequência correta? Quem lembra aí? Tem gente que está segurando a mão para entregar a idade, ficava lá no rádio analógico ainda, ó. Se passava um pouquinho, já ficava ruim, saía o sinal, mas era importante você colocar na frequência exata para que você pudesse poder estar ouvindo ali tudo que estava sendo transmitido. Eu me lembro que antigamente uma rádio que transmite jogos, ela era AM, não FM, e era tão difícil de conectar nela ali para poder achar a frequência correta para ouvir os jogos do Galão massacrando o Cruzeiro. Coisa boa, só. Mas talvez você que já nasceu depois dos anos 2000, aí, já é um pouco mais digital, é também como quando você liga o Bluetooth do seu celular, ou o AirDrop, se for o iOS aí, eu quero receber algo, transmitir de um celular para o outro via Bluetooth. Eu tenho que ligar o meu Bluetooth, eu tenho que conectar no outro Bluetooth, parear, ambos têm que aceitarem, para que assim eu possa ter uma transmissão de dados, de informações. Assim também é o profético. O profético é quando nós estamos sintonizados sobre aquilo que está acontecendo no mundo espiritual e conseguimos discernir e ouvir. Às vezes podemos achar que o profético é somente, talvez só profecias, palavras de conhecimento, sabe, a manifestação de dons. Isso também é o profético, mas não é somente isso. Então o profético, eu creio que de uma forma resumida, queridos, ele é quando é uma conexão do céu, para compreendermos o que está acontecendo no céu, que como consequência vai acontecer na terra. Quando eu consigo discernir o que está sendo falado, transmitido no céu, eu consigo entender e me comportar e agir conforme está nos céus aqui na terra. Eu consigo receber as informações, eu consigo ter essa troca de dados, eu consigo ter essa conexão. E isso é uma das formas do profético. E algo que eu comecei a pensar, o Senhor começou a trazer ao meu coração, essa palavra o Senhor me trouxe no início do mês de fevereiro, e quando o André Nicastro ministrou ela no domingo aqui, foi uma confirmação de Deus para estar ministrando essa mensagem, porque o que está sendo falado no céu, sabe? Se formos pensar no Bluetooth, no AirDrop, qual está sendo o upload que está sendo feito no céu? O que está sendo conversado no céu? O que está sendo agitado no céu? O que está acontecendo no mundo espiritual, vamos dizer assim, que nós precisamos de trazer para a nossa consciência e trazer aqui para a nossa vida na terra. E uma das coisas que, sem dúvida, deve ser falado, é falado no mundo espiritual, é falado nos céus, é sobre a volta de Jesus. É sobre a volta de Cristo.
E antes de, talvez alguém já fique assim, meu Deus, vai ser igual aquele filme Deixado para Trás. Ai, meu Deus do céu, eu não gosto. Tem gente que tem medo quando fala sobre a volta de Cristo. Tem pessoas que começam a achar que é algo ruim, que é algo terrível, que é algo que fala, meu Deus, não. E eu quero, antes de entrar no tema da mensagem, eu quero só quebrar alguns paradigmas, alguns sofismas, que é importante, nós somos cristãos, temos esclarecido o nosso coração. Primeiro que a volta de Cristo não é algo ruim. Muito pelo contrário, a volta de Cristo é a melhor coisa que pode acontecer a um cristão. Mas eu queria tanto casar, eu estou esperando tanto. Eu queria tanto casar, sabe, encontrar a amada, encontrar o amado, eu queria tanto, não o amado Juninho, né, o amado porque o amado já é casado. Então eu queria tanto encontrar a pessoa amada. Eu não quero casar desse jeito, eu não quero que Jesus volte sem eu ter experimentado o que é o casamento. Não sou eu. O pastor Cláudio Duarte fala, deixando bem claro, porque, Poliana, I love you, baby. Mas o Cláudio Duarte, ele fala o seguinte, olha, o povo fica tanto na expectativa de querer casar, e preocupado com a volta de Jesus, que Jesus, ele fez um combinado com o pai. Ele falou, pai, eu vou na terra, eu vou ser maltratado, vão cuspir em mim, vou ser traído, vão me bater, vão me açoitar, eu vou ter na cruz, vão colocar até um prego, mas casar não dá não, aí é demais. Mas isso é o Cláudio Duarte. Eu não concordo de forma alguma, Poliana. Ok, meu bem, 15 anos, agora em agosto, você é doido, uma das melhores coisas da minha vida, gata. E eu acho que nem o Cláudio Duarte concorda, é só piada. Mas, queridos, tirando a brincadeira à parte, existe esse pensamento, esse temor, ou então, eu quero ser pai, eu quero ser mãe antes de Jesus voltar, ou eu quero fazer tal viagem, eu quero conhecer tal lugar, eu quero ter tal experiência de vida, e nada disso é errado. Não é errado você querer casar, não é errado você ter filhos, querer ter filhos, não é errado você querer ter experiências de vida incríveis, nada disso é errado. Mas o que não está correto é essas coisas estarem na sua lista de prioridades à frente do seu encontro com Jesus na eternidade. Não estou falando de você morrer, eu estou falando de Jesus voltar e para reinar, e nós podemos reinar com Cristo. A volta de Cristo é isso. Tem pessoas que ficam apegadas à tribulação, não tribulação, vai sofrer, não vai sofrer. Meu amigo, minha amiga, falar algo mais importante do que tudo isso, é Cristo reinando, é você reinando do lado de Cristo, é o momento mais importante, épico da história. Portanto, não podemos ter medo da volta de Cristo. A volta de Cristo não pode ser um assunto que, não, tem tanto medo, só de falar isso. Eu nem gosto de abrir um livro de Apocalipse, eu nem gosto. Eu gosto só de coisa boa. Sabe, é um pensamento errado, não é um pensamento bíblico, não é um pensamento correto. Apocalipse é revelação. A revelação que Deus deu ao discípulo, ao apóstolo João, sobre como serão os últimos dias. É um livro maravilhoso, cheio de palavras, promessas, profecias para nós. E um outro ponto que devemos, talvez, esvaziar o nosso coração, é de talvez se importar demais com alguns detalhes. Tem pessoas que se preocupam tanto se vão ser pré-milenalista, ou pós-milenalista, ou como vai ser a tribulação, se vai sofrer, não vai sofrer. Sabe, isso é tão pequeno diante da grande importância que é Cristo voltou. Cristo vai voltar. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a volta de Cristo e como nós vamos estar nos preparando para isso. Todos sabemos que Cristo vai voltar. Os céus dão sinais. A terra dá sinais, terremotos, guerras, tempo, a insensibilidade humana, tudo aponta para a volta do nosso Cristo. Portanto, nós não sabemos quando, mas sabemos que acontecerá. E aí a pergunta que eu faço para você: você está pronto? Você está pronta? E a pessoa está perguntando: você está pronto? Pergunta: você está pronto? Responde não. Você está pronta? Em Mateus 25, do 1 ao 13, Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, acompanhe comigo no telão,
O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-me um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Glória a Deus. Queridos, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, no 24, Jesus começa a falar sobre a sua volta. No 25, ele traz as 2 últimas parábolas. Será se você soubesse que você está próximo da sua morte, quais seriam as histórias que você ia contar? Jesus deixou essas 2, porque obviamente é uma das coisas mais importantes. Era sobre a volta dele. Era sobre como seria a volta dele. E ali, Jesus, ele traz então, nessa parábola, 10 virgens. 5 que estavam prudentes, se preparando para a volta, e 5 que não estavam talvez viajando na maionese, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe, estava olhando para a morte da bezerra, estava pronto, estava no Netflix, estava atualizando o Instagram, vendo os rios passando, olhando rios, olhando TikTok, olhando lá, sabe, moscando a vida. E acontece que quando elas percebem que o noivo está chegando, 5 estavam prontas e 5 não estavam prontas. O que elas precisavam estar com um azeite na candeia para poder ver o noivo, para poder encontrar com o noivo. Era a forma delas poderem estarem sinalizadas para o noivo e poderem encontrar com o noivo. E 5 estavam guardando o seu azeite para esses 5 gastaram o seu azeite, não tinham mais azeite na candeia. O que esse azeite simboliza na prática é a prudência dessas 5 virgens. Sabe, as 5 imprudentes que ficaram sem o azeite, elas representam aquelas pessoas que estão preocupadas demais com as coisas dessa terra, estão distraídos com as coisas passageiras, estão distantes do que realmente importa. Sabe, então o que eu devo realmente me importar, o que realmente deve ser o meu anseio, como eu devo ser como as 5 virgens que estavam prontas, que não deixaram o azeite esvaziar, embora, que não perderam o azeite, que estavam com o azeite na medida correta para esperar e encontrar com o seu noivo. Ora, a Bíblia aponta que nós somos a noiva de Cristo e Cristo é o nosso noivo, ou seja, Jesus está dizendo de forma clara ali, durante essa parábola para nós que Ele vai voltar, mas nós precisamos de ser prudentes, de estar nos preparando, de estarmos prontos para a volta dele. E a primeira ponto de como eu posso me preparar para a volta de Cristo, a primeira é a devoção pela palavra de Deus. Em 2 Timóteo 4:3, o apóstolo Paulo, escrevendo na carta ao seu discípulo filho na fé, Timóteo: pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Em 1 Timóteo 4:1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Misericórdia, queridos.
Queridos, em tempo de tanta informação, aquilo que era para ser bênção pode se tornar pedra de tropeço. Precisamos estar enraizados na palavra, enraizados na nossa casa e família na fé, na nossa igreja local. E o meu alerta para nós é que precisamos entregar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida a Cristo e confiar na palavra, confiar nesse livro, confiar na teologia dessa casa, confiar na palavra pura e simples. E por que eu trago esse alerta? Porque em dias atuais, onde a cada momento brota, nasce uma mensagem nova, um pregador hypado, sabe, o cara com várias técnicas, com vários engajamentos para alcançar mais seguidores, ter maior alcance, com uma estratégia boa de marketing, com uma boa PNL, sabe, com tudo, e nada disso é errado por si só, mas talvez esse pregador que aparece hypado na internet, bombando, que ninguém sabe de onde veio, como surgiu, quem o gerou, a quem ele está aliançado, começa a trazer uma doutrina falsa, começa a trazer palavras que vão ser suaves demais para o seu ouvido. Uma pessoa que você não sabe com quem ela tem conexão, qual a fonte, qual o pai, qual família da fé pertence, e começa a falar coisas que a nossa carne que nunca converte, a nossa carne que sempre vai desejar, sabe, o próprio prazer, começa a gostar. Ele está falando algo gostoso. Queridos, eu não me lembro qual o pregador que fala, eu acho que é Charles Spurgeon, agora não lembro, ele fala que quando esse livro te agradar demais, ou você está muito pronto para ser levado, ou você está lendo de forma errada. Porque esse livro, a palavra de Deus, ela vai trazer duros confrontos à nossa carne. Esse livro, a palavra de Deus, ela vai confrontar, ela vai levar a fazer muitas vezes as coisas que a nossa carne não quer fazer. Quem, fala a verdade, queridos, quem na própria carne quer perdoar? O perdão é a graça, o perdão é o favor imerecido. O perdão é esquecer a dívida. Isso, e a palavra de Deus nos ensina que devemos perdoar, e Pedro pergunta, então quantas vezes? 7 vezes 7? Deus, não, muito além disso. E para entender sobre isso que eu estou falando, em dias como nós precisamos voltar para a palavra pura e simples. Pensa numa seguinte história. Um menino, ele tem uma casa, tem pai, mãe, amor, comida de qualidade na mesa. Mas esse menino, ele fala, não estou a fim de comer essa comida não, pai. Não está muito saudável. E ele vai dar um rolê pela vizinhança. Ele sai, vai andar, vai passear, e ele começa a olhar nas casas, e ele vê muita coisa legal, sempre a casa do vizinho é mais legal, sempre o que é de fora brilha mais. E ele vê até a pessoa colocando, às vezes, o resto daquela casa para fora da casa, na cesta de lixo, e ele fala, é diferente, hein? A casa do Joãozinho é melhor do que na minha casa. E ele começa a olhar para aquele alimento vistoso, que tem uma boa aparência, mas que está no lixo. E ele começa a se alimentar daquele resto daquele alimento. Um dia esse filho, ele começa a comer, e ele vai olhando, vai comendo, sabe, todo aquele lixo, e um dia o filho chega em casa e ele está passando mal. Quando os pais, ele não melhora, os pais levam ele para o hospital. E quando chega, os médicos começam a fazer exames, fazem exame de sangue, fazem outros exames, raio-x, exames de imagem, e chamam os pais para conversar, falam, olha, ele está com vários tipos de vermes. Ele está com intoxicação alimentar. Ele está com outras doenças, o seu corpo está inflamado, está infeccionado. E o médico pergunta aos pais, o que esse menino está comendo? Os pais entenderam, olha, nossa casa tem alimento de qualidade, tem alimento saudável, tem alimento que nós trabalhamos duramente para poder conseguir, para poder colocar naquela mesa. E aí os pais ficam sem entender, porque o médico fala, não tem outra condição se não for pela alimentação desse quadro do menino.
E os pais, sem entender, vão e começam com o menino, conversa, ele pergunta: você comeu alguma coisa, filho? Filho, você comeu alguma coisa na rua? Alguém te deu alguma coisa? Ah, pai, um dia eu estava andando na rua tal, e eu vi algo que me chamou a atenção na casa do vizinho. Tinha uma maionese meio verde, com um cheiro bom, um tropeiro, azedo, me dá uma olhadinha. O bicho de pernil até verde, mas mandei para dentro, pai. Porque na casa do fulano é tão maravilhoso que eu comi tudo que estava lá, no lixo. Estava com um gostinho até legal. E aí, então, eles começam a descobrir que aquele filho estava desprezando o alimento saudável, trocando por uma comida que custava, a comida que custava algo de valor para aqueles pais, trocando isso para saciar com o resto de estranhos. O que pensar desse menino? Esse menino é doido. Esse menino não tem juízo, é imaturo. Ou até mesmo falta inteligência para ele. Para não falar outra coisa, né? Porque ele é burro. Mas, queridos, muitas vezes, podem ter pessoas tendo essa atitude, desprezando o alimento rico e saudável que essa casa oferece, que nossos pais, a fé, trazem para nós, trocando isso pelo resto que se encontra na internet. Trocando a palavra pura e simples e tão poderosa por algo que vai saciar os seus ouvidos. Por ensinos pautados somente nos achismos de outros. Outro alerta para nós é que devemos nos preparar para a volta de Cristo, a amar, ter uma devoção pela palavra de Deus, é porque a palavra de Deus, até que eu falei no início, ela vai nos confrontar. Em dias onde o que eu penso, o que eu acho é importante, deve ser importante, mas não deve estar acima da palavra de Deus. O alerta é que, como o pastor Mateus ministrou no domingo atrasado, naquela mensagem de Gálatas, se eu quero ser dirigido, eu preciso ser corrigido. É de ser dirigido pela palavra de Deus, não pelo que eu penso ou pelo que eu acho, mas sim pela palavra de Deus. E queridos, olha, eu quero trazer alguns exemplos práticos. Haverão problemas, haverão situações que sua carne vai escolher o caminho mais curto, mais fácil, mas eu posso afirmar, esse é o pior caminho da sua vida. A palavra de Deus, ela vai te mostrar o caminho correto. Um exemplo, problemas no casamento, desafios no relacionamento, as coisas não são alinhadas, tendo problemas, brigas, má comunicação, a vida conjugal não está boa, a vida sexual não está alinhada, está tudo dando errado. O que a carne vai falar? Separa, sai fora, pula fora, deixa o barco afundar e vaza. A carne vai gritar para você querer sempre ser o certo. Vai pular, a carne vai gritar para você pular fora. A carne vai urrar para você se satisfazer. Mas o que a palavra de Deus vai nos ensinar? Lute, perdoe, arrependa, sirva e honre. Tenha uma vida conjugal, sexual, espiritual, saudáveis. A palavra de Deus nos ensina até como tem que ser a vida sexual de um casamento. A palavra de Deus nos ensina como tem que ser a comunicação, como tem que ser o servir um ao outro, como tem que ser a forma de um olhar para o outro. A palavra de Deus traz todos os ensinamentos para nós. E deixa eu falar a verdade para você. Nem sempre vai ser fácil. Porque vai ter vezes que você vai querer ser o certo da história. Às vezes você vai querer ser medido, vai querer que o outro faça da mesma forma que você está fazendo. Mas a palavra nos ensina que os princípios eles são incondicionais. Honrar, servir. Em Efésios fala como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido. E nós não temos uma condição. Eu estou afundado em dívidas. A carne vai induzir, o mais fácil não paga. Sabe, deixa caducar. Faz outra, deixa para lá, você não tem dinheiro, para que você vai mexer com isso? Mas a palavra nos ensina um caminho certo, que é o sim, sim, não, é procurar, é resolver, é manter a sua palavra.
renegocia, mas não deixe de prestar contas, não deixe, assim, não faça uma dívida que você não pode pagar. Primeiramente a palavra nos ensina no livro de Lucas, mas devemos, se chegou ao ponto onde perdeu o controle, peça ajuda, procure, tenha uma postura correta. Estou com problemas no trabalho. A carne vai induzir a reclamar, a entregar os pontos, a murmurar, a desonrar, a fazer corpo mole. Não sou valorizado aqui. Olha lá, o puxa-saco foi promovido. Eu, igual um besta aqui trabalhando, fazendo tudo, não sou promovido. O que sua carne vai fazer? Deixa para lá. Faz o que dá. Mal que dá. A carne vai induzir para isso. Vai ter aquelas rodinhas assim, você viu, chefe? Olha lá. Nossa, não sei quem começa a falar mal da pessoa, você é mesmo. É um bobo. E começa a entrar naquela onda, vai falando mal, vai desonrando, vai entrando para a murmuração, que é um pecado terrível. Mas a palavra nos ensina a orar pelo que nos perseguem. A palavra nos ensina a honrar as autoridades. A palavra nos ensina a ser amáveis. A palavra nos ensina a ser o melhor funcionário que você pode ser. Se você tem um cargo de liderança, ser o melhor líder que você pode ser. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Nos ensina como ter uma postura correta. Queridos, quer estar pronto para a volta de Jesus? Ame a palavra, use a palavra, leia a palavra, medite sobre a palavra, ore sobre a palavra. Mas tenha ela como seu manual de vida. Não deixa ela só no Salmo, nem sei qual que é o que o pessoal tem o hábito de deixar aberto na mesa, assim, não deixa só aberto para enfeitar. Sabe, use, leia a Bíblia, descubra esse livro fantástico. E o segundo ponto para estar prontos para a volta de Jesus, o primeiro é amar, ter uma devoção pela palavra de Deus. O segundo é ter um senso de responsabilidade e mordomia. Esteja pronto como um bom mordomo. Continuando em Mateus capítulo 25, agora do verso 14 ao 29. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Aí no verso 16, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou num buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, olha Jesus sendo tão claro, gente. Depois de muito tempo, tudo aqueles servos voltou e acertou a contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os seus 5 talentos e disse: Senhor, o Senhor me confiou os 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe dessa alegria com o seu Senhor. Veio também que tinha recebido 2 talentos, e disse: Senhor, me confiou 2 talentos, veja que eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau, negligente. Você sabia que colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Verso 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos a sentar-se ao seu trono de glória celestial. Queridos, aqui nessa parábola tão famosa dos talentos, tem tanta aplicação. Eu já ministrei em outras temáticas essa palavra, amo essa parábola, mas aqui nós vemos Jesus ensinando que nós devemos ter um coração e uma atitude de mordomo. Devemos ter uma atitude de que o que nos foi confiado devemos prestar contas.
Sabe, diante disso, é importante trazer para o coração o nosso senso de responsabilidade e mordomia. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ela não pertence mais a nós, pois nós entregamos ela a Cristo. E por isso devemos prestar contas de como nós estamos conduzindo a nossa vida a Cristo. Os talentos que lhes foram confiados, o que você tem feito com eles? Enterrado ou multiplicado? Em tempos de tanta individualidade e pensamento, o inimigo traz à nossa vida, não se envolva. Sabe, o diabo, ele percebeu que ele já perdeu o jogo. Ele sabe disso, ele sabe que está derrotado. Só que ele quer diminuir o placar. E aí ele viu que você teve uma experiência com Jesus, tal, tentou te desviar, você não desviou. Beleza, não rolou. Aí ele entra no segundo plano, que é ainda mais diabólico. Ele viu que você não desviou da fé, ele viu que tentou te seduzir com aquela vida antiga, não deu certo. Se para alguns talvez está sendo tentado, não peça ajuda, não caia nessa cilada. Mas a segunda cilada do diabo é a seguinte: tá bom, você não quer desviar, beleza. Mas e se eu começar a trazer setas sobre a sua mente para você não se envolver? Não se envolva, não se envolva, seja superficial. Sabe, não seja envolvido, não seja envolvido com o reino de Deus, com as coisas de Deus, porque você está ocupado demais, porque a sua vida é corrida demais, o seu tempo é escasso, não tem espaço para um envolvimento maior. Ao invés de ser envolvido com Cristo, com o seu reino, na sua família da fé, igreja local, em vez de ser envolvido e comprometido, seja um consumidor. Seja alguém que consome, que faça da sua vida espiritual um self-service gospel. Coma, e quando estiver enjoado, troque de restaurante. Porque dessa forma, o diabo vai estar limitando a sua vida a ser tão medíocre, que você não vai estar se preparando para a volta de Cristo, e pior, você não vai estar desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. De todos os planos e propósitos que Deus tem para a sua vida. Porque você não vai estar envolvido com o reino dele. Vai querer ser só um consumidor. Queridos, esse é um dos grandes enganos. Porque, sabe, a igreja de Cristo não tem como seu principal papel fazer eu e você nos sentirmos melhores, confortáveis, sabe, massagear o nosso ego. Não. Um dos papéis da igreja é de nos levar a sermos transformados pelo amor, curados para curar, pacientes e sábios para entender que não somos perfeitos, mas que precisamos uns dos outros para sermos aperfeiçoados, mesmo com as nossas imperfeições. Uma das missões da igreja é que, igreja sou eu e você, é nós entendermos que o amor que nos une e que nos aperfeiçoa é maior que as nossas imperfeições. O amor que nos une e nos aperfeiçoa é maior do que as nossas imperfeições, é maior do que o meu defeito. Queridos, algum dia você vai se decepcionar com alguém. Em um casamento você vai se decepcionar com seu cônjuge. Numa família, os pais vão se decepcionar com seu filho, ou os filhos vão se decepcionar com seu pai. Em uma amizade vai haver decepção. E na família da fé também vai haver decepção. Mas o que nós devemos manter o coração, mente, olhos, é no Senhor. É que também nós não somos perfeitos, também decepcionamos as pessoas. E que nós precisamos uns dos outros. Portanto, não podemos negligenciar a obra de Deus e a família da fé. Os talentos que você tem, sirva no reino, sirva lá e te multiplique, não enterre eles. Sirva. Se envolva como uma célula. Se relacione com as pessoas. Seja uma pessoa comprometida com essa casa. Seja uma pessoa que compreende o que tem e vem de Deus. Seja envolvido no seu processo, no seu tempo. Mas não seja um consumidor. Seja um filho. Seja um filho. Como nos preparar para a volta de Cristo? Primeiro, devoção à palavra. Segundo, senso de responsabilidade e mordomia. E em terceiro, por último,
cuide do amor. Cuide do amor. Nós somos a noiva de Cristo e precisamos alimentar o amor pelo nosso noivo. Em Mateus 24, 12 ao 14, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Lemos também no início da mensagem, 1 Timóteo 4, 1, que chegará algum tempo que alguns vão se apostatar da fé, vão abandonar a fé. Queridos, a volta de Cristo ela é certeira. E como eu disse, o diabo já sabe que perdeu o jogo, mas ele sempre vai tentar diminuir o placar. Nos textos acima vemos que o amor de muitos se esfriará. Em Timóteo vemos que algumas pessoas vão, abandonar a fé, vão começar a querer pular o carnaval com a Vevete no trio elétrico, a falar nada demais, nada a ver, realmente, nada a ver com Cristo, nada a ver com o Evangelho, nada a ver com a nossa fé, nada a ver com esse livro. Mas antes de alguém abandonar a fé, algo que é importante entender, que nada começa do nada, nada começa do nada. Tudo vem de forma sutil. Um dos espíritos desse tempo que o diabo tem usado é o hedonismo. O hedonismo ele começa com pequenas pedrinhas, pequenos raposinhos. O que é hedonismo, pastor Lucas? Hedonismo é a busca total pelo seu prazer. É idolatrar o seu prazer ao ponto de colocar ele acima de tudo, inclusive do seu Deus. Começa com um flerte. Começa com um copo de bebida, talvez. Começa com uma mensagem enviada. Com uma stalkeada no Instagram. Vou só dar uma olhada naquela pessoa ali. Opa, deixa eu ver essa foto. Deixa eu ver esse rios. Deixa eu ver isso aqui. Meu Deus. E vai olhando, e vai olhando. Começa com um acesso a um site proibido, impróprio. Com uma conversa fiada. Com uma brechinha, como algo despretensioso. Mas a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, como está nos Salmos. E aí você vai sendo tomado, levado pelo hedonismo, onde só o prazer importa, e de repente, de uma forma sutil, começa a se esfriar do primeiro amor, começa a se esfriar daquilo que te conquistou. A cruz começa a perder o seu valor. Se torna insensível ao Espírito Santo, insensível à presença, insensível às pessoas, à missão, ao propósito e ao próximo. Insensível ao Evangelho, sem perceber o começo, e começa a se tornar um crítico de tudo e todos, um especialista em desculpas, e assim a sua candeia está sem nenhuma gota de azeite. E sem perceber, voltamos aos tempos de Noé, onde se davam a casamentos aos seus próprios prazeres. Está sem azeite, porque o amor não foi alimentado, o amor não foi correspondido, o amor, o maior amor que nos amou, ele foi ignorado. E a noiva de Cristo, ela precisa de manter essa paixão acesa. Olha, queridos, se Cristo voltar e você não estiver cheio de amor, de nada adiantou. De nada adianta uma vida sem uma devoção, sem uma paixão, sem um amor pelo Criador, sem um amor pelo Salvador, sem um amor pelo Consolador, sem um amor por Deus Pai, sem um amor por Jesus, o noivo, o nosso Rei, o Salvador, sem um amor pelo Espírito Santo, o nosso Consolador. Então, pastor, como cuidar desse amor? Tempo e tempo de qualidade. Invista tempo com Jesus, ande com pessoas que estão com Jesus, pessoas que te inspiram a buscar a Jesus, a viver a vida plena e verdadeira que está em Cristo Jesus. Negue a si mesmo, arrependa, ó igreja, nós precisamos de viver arrependimento para nos tornarmos a noiva santa e imaculada. Comece a gastar tempo
Na sua rotina, se você não ora, coloca 5, 10 minutos. Você já faz 5 a 10 minutos, tira 15, 20. Se desafia a ter um tempo maior. Se desafia, sabe, a você buscar mais a Deus. Desafia você a ser mais intenso. Coloque alvos para você mesmo. Gaste tempo na palavra, como o primeiro ponto dessa mensagem. Gaste tempo orando, gaste tempo, sabe, meditando na palavra. Tenha tempo com pessoas que te inspiram a buscar. Como é bom você estar perto de pessoas que parecem com Jesus, pessoas que te inspiram a buscar mais a Jesus, pessoas que sempre têm uma palavra de fé, pessoas que sempre têm uma palavra de Deus para liberar sobre a sua vida, pessoas que sempre vão estar trazendo você para os trilhos, para o caminho. Tenha tempo de mesa, tempo de qualidade com essas pessoas, porque isso é inspirador, isso mantém um amor aceso, mantém um amor sólido, mantém a paixão acesa, isso mantém você cuidando desse amor, desse primeiro amor, para que você esteja todos os dias se preparando para a volta de Jesus. Jesus irá voltar para uma noiva. E como noiva, eu preciso estar apaixonado, com amor firme, sólido no coração. As nossas mentes, mãos precisam estar apaixonadas, sabe? A nossa atitude, porque eu falo mente, mão, porque a mão simboliza as atitudes. As minhas atitudes precisam corresponder a esse amor, precisam dizer desse amor. Os meus pensamentos precisam estar conectados a esse amor. Não pode ser um amor só de palavra. Eu tenho que pensar, eu tenho que agir conforme esse amor. Quero convidar a banda aqui. Precisamos te manter e cuidar o amor pelo noivo, pela palavra do noivo, pela presença do noivo e pela missão do noivo.